Então, quarto ano, vamos agora para o nosso novo conteúdo. Lá na página 88 e 89, hoje nós vamos dar início à unidade 3 e vamos aprender sobre reportagem. Observem aí nessa imagem, olha, tem um ônibus, né? Várias pessoas, crianças com caras admiradas, né? E tem uma repórter entrevistando um bombeiro e ele tem um gatinho em suas mãos. Então, aqui tem algumas perguntinhas, ó. Qual acontecimento pode ter chamado a atenção de tanta gente? O que será que aconteceu que chamou a atenção de tantas pessoas, né? O que as pessoas procuram ao ler jornal ou televisão? Quando o papai e a mamãe estão lá na frente da televisão, ouvindo a notícia, ou até mesmo quando vocês estão ali que ouvem alguma notícia e vocês param para prestar atenção, né? O que a pessoa está procurando quando para ouvir ou para ler, né? Uma notícia, uma reportagem. E você? O que desperta seu interesse ao abrir um jornal ou uma revista? Quando vocês pegam uma revista, um jornal, o que chama a atenção de vocês? O que fazem vocês, né? Qual o motivo, qual a intenção de ir lá e abrir uma revista, um jornal e ler o que contém lá no jornal ou na revista, né? É isso que nós vamos aprender agora. Qual é a intenção da reportagem, né? O que ela passa pra gente. Vamos lá para a página 90. Para iniciar, um assunto interessante pode se transformar em uma boa reportagem se trouxer mais detalhes e mais dados sobre o acontecimento. Leia os títulos a seguir e escolha aquele que você considera mais interessante para estar em um jornal, em uma revista ou na internet. Veja, aqui tem alguns temas, né? Alguns títulos. E por qual desses três aqui vocês se interessariam? Se estivesse lá um desses três num jornal ou numa revista ou lá como matéria estampada assim, logo quando a gente abre uma página na internet, qual desses chamaria mais a atenção de vocês? Né? Seria mais atrativo para a leitura de vocês. Vamos lá, ó. Americano fisga bagre de mais de 50 quilos e quase bate recorde. Olha, um bagre de mais de 50 quilos, um peixe, né? Uvaia, jaracatiá, bocaiúva, frutas também estão em extinção. Olha, a gente estudou, né, sobre extinção de algumas espécies vegetais e de animais, né? Então, aqui tá falando de algumas frutas que também estão em extinção. Aqui diz, mandioca foi eleita o alimento do século. Então, se vocês vissem esses três títulos aqui, qual deles atrairia mais a atenção de vocês? Despertaria essa vontade de ir lá ler essa reportagem para ver, se aprofundar um pouquinho mais, né? Descobrir um pouco mais do que se trata, né? Vamos conhecer um assunto que se transformou em uma reportagem publicada em um jornal. Vejam aqui, ó. Leitura, né? Reportagem, capa de jornal. Então, a capa do jornal é a primeira página e nela vão conter algumas informações, como a data, né, da publicação daquele jornal, o nome daquele jornal, algumas propagandas. Nós vamos ter a notícia principal, a reportagem principal, aquela que está em destaque, e que vai chamar a atenção, e mais algumas secundárias, algumas outras reportagens, notícias ou entrevistas que vão estar ao lado. Então vejam que na capa do jornal a gente já tem várias informações sobre o conteúdo daquele jornal, certo? Vejam aqui, ó. Veja a capa do jornal em que a reportagem que você vai ler foi publicada. Então, logo acima tem aí, ó, 15 de outubro, dia do professor. Então, aqui pode relatar um pouquinho sobre datas importantes ou feriados e datas importantes daquele mês em que aquele jornal está sendo publicado. Então, pode colocar um trechinho, né, falando sobre aquela data, né? Aqui ao lado nós temos assim, ó, coleção, né? Aí, anúncio de mapa para coleção. Em algumas revistas, ou principalmente jornais, vem sempre alguma quadrinha, ou nesse caso aqui um mapa para ser colecionado, então você vai comprando toda semana ou mensalmente você forma uma coleção. Nesse caso aqui é uma coleção de mapas. Nós temos aqui Joca,
o único jornal para jovens e crianças. Então aqui tem, ó, o nome do jornal, que é Joca. Ao lado tem o número 84. Então, tem a quantidade de edições. Então, antes desse aqui já foram editados, já foram publicados mais 83. Esse é o 84º jornal Joca. Aí tem aqui, ó, primeira quinzena de outubro de 2016. Então, esse jornal ele é publicado quinzenalmente, 2 vezes por mês. A cada 15 dias tem uma nova publicação. Então, essa publicação aqui, ó, vai de 27 de novembro de 2016 a 9 de outubro de 2016. Vejam, são 15 dias, né? Aqui nós temos a reportagem, né, principal, ó, que fala aqui, ó, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então vejam que essa aqui é a reportagem principal dessa edição. E aqui nós temos mais 3 notícias. Menino dá exemplo sobre refugiados. A outra é França proíbe descartáveis de plásticos. E aqui tem uma terceira notícia, né? 10% das mortes em todo o mundo são provocadas pela poluição. Então, falam sobre as mortes provocadas pela questão da poluição. Então, vejam, essa aqui é a capa de um jornal. Vejam quantas informações já ela apresenta, né? A capa do jornal ela já vai apresentar. Então, ela já é um bom atrativo para que a gente leia o jornal. E pode ser que alguma dessas reportagens ou notícia ou uma entrevista atraia a nossa curiosidade, a nossa vontade, ou então a nossa necessidade, né? De repente a gente precisava fazer uma pesquisa, precisava ler sobre aquilo, a gente vai encontrar lá na revista ou no jornal, certo? Então vamos ver aqui as características de uma reportagem, olha. Reportagem. Ela apresenta informação baseada em investigação e pesquisa, não é uma coisa inventada, né? Que alguém vai lá, acha que é aquilo e vai lá e cria uma reportagem, uma notícia. Não pode ser assim, tem que ser investigado, pesquisado, né? A reportagem ela tem que ter embasamento, né? Científico, teórico. Tem a intenção de informar com mais detalhes, bastante dados, né? E maior profundidade do que a notícia. A notícia ela é mais superficial, ela não vai ter tantos detalhes, tanta profundidade quanto a reportagem, certo? A reportagem ela é mais completa. E pode conter dados, gráficos, mapas e entrevistas. Dentro dessa reportagem a gente pode encontrar uma entrevista, né? Aquela pessoa que foi lá que criou aquela reportagem, né? Que desenvolveu aquela reportagem, ela pode entrevistar uma pessoa, né? Quem se destine àquela reportagem, né? O tema, de acordo com o tema da reportagem, certo? Então essas são algumas características da reportagem, certo? Então veja, vocês observaram aí, né? Na página 91 a capa. O que contém a capa? A capa é um atrativo do jornal, né? Que ali vai conter a reportagem, as notícias, né? E alguns dados como data, né? A publicação, de quanto em quanto tempo ela é publicada, certo? É publicado aquele jornal, né? Então vamos lá para a página 92. Temos aí um joguinho rápido, ó. Então, de acordo com o que nós observamos aqui na página 91, né, que tem na capa do jornal, vamos lá, vamos responder aqui, ó. Nome do jornal. Qual é o nome do jornal? Voltando lá, vamos olhar. Aí vocês anotem ali, tá bom? Joca. Não precisa escrever o único jornal para jovens, não. Só o nome do jornal. Joca. Observamos aqui, ó. Tem um leitorzinho aí, né? Data do jornal. Aqui, ó, eu li para vocês que ao lado do número 84 tem a data do jornal, ó. 27/9/2016 a 9/10/2016, primeira quinzena de outubro de 2016. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, né? Data do jornal, certo? A quem se destina esse jornal? Abaixo do nome, Joca diz assim:
o único jornal para jovens e crianças. Então, esse jornal é uma leitura apropriada para jovens e crianças. Então, ele se destina para quem ele é, para quem ele foi escrito, qual é o público? O público jovem e infantil, né? Então, a quem se destina? Jovens e crianças. Assunto em destaque. Então, é aquele que tem uma imagem maior, ele ocupa um espaço maior na capa do jornal. Qual é? Aí diz assim, né? Assunto de destaque. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. É isso que vocês vão escrever aí nessa linha, certo? Vamos lá. Reportagem. Observe como o assunto da reportagem foi destacado na página interna do jornal. Então, ele aparece lá na capa e agora, ali foi só um destaque na capa, né? E como é que ele foi destacado? Como é que ele foi apresentado dentro do jornal, nas páginas, né? Veja que originalmente o texto é acompanhado de uma foto e um infográfico. Infográfico, vocês já ouviram falar em infográfico? Vejam, vamos primeiro observar como ela está destacada aqui na página e eu já vou explicar o que é infográfico. Nós temos aqui, ó, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, vejam, observem que está destacado aqui de vermelho, né, o título. Aqui tem a reportagem e aqui tem um infográfico. O que é um infográfico? Ele é uma informação que vem apresentada por uma imagem e por números, certo? Por uma estatística. Vocês vão ver aqui, ó, na página, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu só procurar aqui e vou mostrar para vocês onde tem informação do infográfico. Pronto, achei aqui para mostrar para vocês. Vamos lá na página 94, ó. Vem falando sobre infográfico. Infográfico é um tipo de gráfico que reúne imagens e textos. Compare o infográfico que está no mapa do jornal com o infográfico que faz parte da reportagem. Então, vejam, na letra A aqui tem, ó, infográfico que aparece na capa do jornal em que a reportagem foi publicada. Então, nós temos aqui, ó, uma imagem, né? E aqui nós temos aqui a porcentagem, né? Fala 33%, dados estatísticos, números, ó, 1,3 bilhão, certo? Já que na letra B diz assim, infográfico que acompanha o texto na reportagem. Então, além dele apresentar a imagem e a estatística, os números, ele também apresenta informações escritas, né? Explicando toda essa parte aqui, ó, da imagem, certo? Então, é um infográfico. Além da imagem, existe informação, existe um texto. Então, tem dados estatísticos, tem números, né? Porcentagem, né? E além da imagem tem o texto, tem partes escritas explicando, complementando essa informação visual, a questão da imagem, certo? Então, isso que é um infográfico, tá bom? Então, essa foi a primeira parte, né, que a gente estudou sobre a reportagem, tá bom? Vocês farão a leitura desse textinho que tem aí na página 93, para que vocês possam fazer a interpretação de texto. E aí, na próxima aula, a tia vai fazer novamente essa leitura para a gente começar a introduzir a nossa correção, tá bom? Então, tem aí, ó, página 93, com alguns dados, tem todas as informações aqui ao lado. Vocês vão responder página 93, página 94, 95 e 96. Tudo questão de interpretação e utilizando essas informações que a tia explicou e as informações que estão aí no livro, aí vocês vão respondendo e na próxima aula nós faremos a correção, tá bom? E vamos tirando as dúvidas, tá bom? Lembrando que amanhã tem o nosso encontro, tá certo? A tia vai deixar o lembretezinho lá na plataforma, tá bom? Um grande beijo para todos e até amanhã.